Olá, pessoas que nos escutam, sejam muito bem-vindas ao Tal Podcast, ponto de encontro para conversas sem guião, onde cabem todas as histórias que queremos conhecer muito além de notas curriculares e apresentações biográficas. Eu sou a Paula Cardoso. E eu sou a Georgina Angélica. E juntas criámos este espaço de ligações humanas porque acreditamos que, sejam quais forem as nossas diferenças, ao partilharmos vivências, aproximamo-nos. É bom ter-vos por perto e aqui bem do nosso lado, nos estúdios do Expresso, já está a nossa convidada que desafiamos para uma conversa em meados de março, mas entretanto a política trocou-nos as voltas. E o encontro acontece agora, já depois de o seu nome ter feito correr muita tinta a partir de uma questão. Quem é a candidata sensação do PS na corrida às legislativas que tem no rap uma das suas assinaturas? Bem-vinda, Eva Cruzeiro, para muitos Eva Rap Diva e para os mais próximos Evita. Opa! Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar. Só nesta frase estão logo 3 formas de te apresentar, cada uma com o seu contexto e significado específico. Qual delas reflete melhor o modo como te vês? Uau! A Eva Cruzeiro, sem dúvidas. A Eva Rap Diva, a Evita. Na verdade, quem me chama mais Evita é uma das pessoas que eu mais amo na vida, que é o meu pai que me criou, o Dr. Januário Domingos. Chama-me sempre Evita. Depois também tenho o Limãozinho. O Limãozinho é como a minha mãe gosta de me chamar em casa, porque quando eu estou assim num formato mais rabugenta, uma criança assim um bocado rabugenta, ninguém podia entrar no meu quarto, etc. E é isso, gosto também de ser chamada por neta da Dona Eva, que é a minha avó, adoro. Há algumas pessoas que me chamam neta da Dona Eva, eu adoro. Mas todas essas, né, são uma só, que sou eu, a Eva Cruzeiro. E é assim que eu gosto mais de ser tratada, assim, de facto, confesso. É que mais representa todas estas Evas que estão em ti? Sim, porque eu sou a Eva Marice Cruzeiro Alexandre. E o Eva é da minha avó Eva, minha avó materna, e o Cruzeiro é o apelido de família da minha avó Maria do Céu, que é a minha avó paterna. Então eu uso Eva Cruzeiro porque são os nomes das minhas 2 avós, então é por isso que é este o peso que Eva Cruzeiro também tem para mim. Sinto que estou a representá-las cada vez que alguém diz Eva Cruzeiro, é este o peso que tem para mim. Das matriarcas da família. Isso, 2 grandes mulheres fortes. Elas não foram amigas enquanto crianças ou adolescentes, mas elas têm muitas coisas em comum. Por exemplo, na década de 40 ambas conduziam motas em Angola. Uau. Sim, tenho fotos de ambas a conduzir motas grandes. A minha avó Maria do Céu parou de conduzir, né, de andar de moto e conduzir quando se casou com o meu avô, porque o meu avô achava que não era uma coisa boa, e depois ela gostava de andar com amigas atrás e ele dizia que isso era de mulheres que gostavam de mulheres, então ele não gostava muito dessa ideia na época. Pronto, estamos a falar de pessoas, né, que enfim, por acaso ambos já faleceram, mas faleceram muito recentemente com 80 e tal anos, então pronto, estamos a falar de pessoas bem mais velhas. E é isso, e a avó Eva, penso que conduziu até um pouco mais tarde, tenho que lhe perguntar melhor, mas sim, não parou de conduzir por ter essa limitação de ter um marido que lhe dissesse que não podia, porque a avó Eva sempre foi uma mulher que ao contrário da avó Céu, que teve mais de 50 anos com o mesmo marido, a avó Eva sempre teve uma liberdade diferente, e sempre que um homem não a fazia feliz, ela deixava e fez 5 filhos com 4 maridos diferentes, porque ela sempre teve essa liberdade. Não sei como é que era vista, ou melhor, sei como é que era vista se calhar no passado, mas eu tenho muito orgulho disso, porque é importante, né, existirem mulheres que antes de saberem o que era o feminismo e a liberdade de uma mulher nos termos que nós temos hoje em dia,
ela, sem ter a teoria, já praticava na forma como vivia e na forma como educou os seus filhos, e também depois isso passou para os netos. Yeah. Parece-me um bocado quando te estou a ouvir a falar sobre as matriarcas da tua família e esta questão de antes de saber a teoria já praticava, que é muito a tua história. Portanto, antes de estudar ciência política e relações internacionais, tu já aplicavas. Então, eu na verdade fui estudar porque eu achava que indo estudar política eu ia encontrar soluções, ou melhor, na verdade eu queria entender melhor algumas coisas, porque eu achava que não fazia lógica nenhuma. E eu acho que, na verdade, hoje eu penso que mais valia estar como eu estava antes, a acreditar que haviam grandes soluções rápidas, fáceis, mas elas não estavam a ser postas em prática porque os políticos não queriam, né? Essa ingenuidade que eu tinha antes de depois começar a estudar política, estudar políticas públicas, entender sobre, né, estudar economia, relações internacionais. Há várias coisas aqui que são choques, né, para quem, como eu, antes tinha uma visão, né, mais idealista das coisas e que percepcionava as coisas de uma maneira, eles é que são maus e não estão a fazer aquilo que tem que ser feito. Obviamente que muitos deles são maus, ok? Mas havia uma ingenuidade que eu, como fui estudar política, ciência política e relações internacionais inicialmente, foi isso, eu queria entender que soluções eram essas que eles estavam a esconder, porque eu achava que eu tendo essas soluções eu poderia aplicá-las. Obviamente que descobri muitas coisas e sim, existem muitas soluções que eu acho que não estão a ser postas em prática e é por isso que eu estou aqui e estou disponível para enfrentar o desafio ao qual me propus, mas também percebi que a realidade das coisas é bem diferente daquilo que eu imaginava, e esse é o lado que me deixa assim um bocado, se calhar aquela ingenuidade era boa. Claro que também, hoje também acho que não é bom nós sermos ingênuos, porque depois nós tomamos decisões e temos opiniões e fazemos comentários que se afastam daquilo que nos poderia aproximar de uma verdadeira solução. E o que é que sentes? Não, antes disso, vamos recuar aqui a algo que temos em comum, à Rentela, do Conselho do Seixal. É verdade. Estou aqui perante alguém que me viu quando eu era criança. Estava a ver que isso não saía. Eu não me recordo. Não, eu sou mais velha do que tu. Pois, eu não me recordo, mas não é quando cheguei e disseste que me conhecias de criança. Lembro-me do teu irmão, dos teus irmãos, exatamente. O meu irmão mais novo. Sim, a acho seguir que é o mais mim, novo. digamos assim, não é mais novo, porque tenho vários mais novos. Tenho muitos irmãos, graças a Deus. O Pedro na cédula de nascimento dele, ele é mesmo da Rintela. Eu sou de São Sebastião da Pedreira, né, da maternidade Alfredo da Costa. Ele nasceu em Almada, mas ele é a origem dele, o distrito dele, enfim, não sei como é que está na cédula ao certo, mas sei que está lá que ele é da Rintela. Da Rintela, então, Conselho do Seixal. Exatamente. Recua lá na tua memória, okay, e recua a Rentela na altura em que tu eras criança. Há aqui algumas transformações, não sei se tens voltaste recentemente, se tens essa... Então, a casa onde eu cresci é onde a minha avó agora vive, não é? É isso, pronto. Então estou sempre lá. Faz parte lá da tua 2 dias. Pronto. A minha avó está de férias em Angola e eu estive lá para ver se estava tudo ok e tudo mais. Tenho a chave da casa. Na verdade, sou praticamente, vou ser herdeira daquela casa, né? Digamos assim. Então, eu e o meu irmão, então sim, costumo estar lá com muita frequência. Sentes que esse sentido, se calhar, de justiça pode ter começado, muito provavelmente, assistires a algumas coisas que se passou na Rentela? Olha, eu nunca tinha pensado nisso, mas sim. A Rentela dos dias de hoje é um pouco diferente. Bastante. Eu acho que a do antigamente era melhor. Tinha mais crianças, tinha mais jovens. Houve muita gente que infelizmente foi viver fora de Portugal, outros para outros lugares, enfim. Muita gente que era de países da lusofonia voltaram para os seus países. Há muita gente da Rentela em Angola, em Moçambique, em Cabo Verde. Quando eu vou a esses países eu acabo por encontrar amigos meus de infância e tudo mais. Então a Rentela hoje sinto-a mais deserta, né? Antigamente tinha uma vida diferente e eu tive uma infância muito bonita lá. Mas sim, era uma época em que a abordagem, por exemplo, da polícia era uma abordagem bem complicada. Eu costumo falar com os meus irmãos sobre isso e dizer que as coisas mudaram bastante. Porque hoje em dia as pessoas filmam, postam na internet, o telejornal fala sobre o assunto.
A noção de direitos humanos que temos hoje em dia é diferente, se bem que com este, né, crescimento da extrema-direita estamos a fazer alguns retrocessos, mas a noção era diferente e no meu tempo não era assim. Então sim, assisti coisas com primos, com amigos, principalmente os rapazes. Principalmente. Sim, ali eram principalmente os rapazes quem sofria bastante. Mas acho que não tem só a ver com isso, porque eu costumo sempre dizer que uma pessoa pode ver uma coisa má e ficar e ficar do lado mau também, ou do lado. Eu acho que tem a ver com a educação. E eu sou de uma família de pessoas com uma consciência social e com uma consciência no que toca à questão da solidariedade, dos direitos, da emancipação das pessoas, da liberdade, acima de tudo, muito forte. E aquela região ali de Seixal, da Margem Sul, né, também é uma região de pessoas que têm uma relação com a liberdade, com a igualdade, com a equidade, com a justiça muito especial. Exato. Então eu acho que tudo isso influenciou naquilo que é a pessoa que eu me tornei. A minha avó também sempre foi uma mulher, né, de causas, a minha mãe idem, depois o marido da minha mãe, o meu pai que me criou também é uma pessoa assim, ele dedicou-se cá em Portugal muitos anos ao associativismo e tudo mais, são ambos do Partido Socialista, enfim, eu beneficiei, acho eu, de um contexto familiar que me ajudou bastante e que fez de mim aquilo que sou hoje. Eu vou fazer agora um movimento de inclusão e dizer que eu também sou do Seixal, porque está lá o centro de estágios do Sport Lisboa e Benfica. Portanto, eu também tenho histórias do Seixal. Mas olha, já que estamos na tua infância no Seixal, eu achei bastante curioso que tu, criança, tivesses traçado um plano de vida à tua mãe que se concretizou. É verdade. Tu aos 12 anos, mais ou menos, já disseste. Não, mãe. Eu vou ser uma grande cantora, vou cantar num estádio com pessoas a cantar a minha música comigo, vou ter a minha cara em outdoors, vou-te oferecer um carro e vou ter casa, vou acontecer tudo com a música. A minha mãe, enfim, riu-se. Mas a minha mãe, quer dizer, eu acabo por ter que falar sempre na minha mãe, a na dona minha avó, Ana Paula. a doutora Ana Paula. Doutora Ana Paula. Eu digo, deixa-me doutora para me meter sempre com ela. Quando estou a falar com ela, doutora, brinco sempre com ela com isso. E porque também para alguns de nós há conquistas que têm um valor diferente, né? Não é uma coisa de exibir nem nada, mas a conquistas têm um valor diferente. Mas bom, a minha mãe meio que sempre acreditou nas minhas, entre aspas, loucuras, né? E sempre apoiou. Inicialmente, quando eu era miúda e fazia rap, a minha mãe meio que tinha reticências, até porque houve uma altura que ela encontrou um diário meu e leu lá umas letras e umas coisas que ela ficou traumatizada. Eu era muito miúda para aquilo que estava ali a escrever na visão dela, mas depois com o tempo ela foi percebendo que era uma coisa que me fazia bem e que eu gostava. Na altura eu saí numa revista que era na Dance Club. Na altura a diretora da revista era a Sónia Silvestre. Que memória! Sim, na altura saiu também a Dama Beth nessa revista e outras pessoas. Eram as páginas do final da Dance Club, ali num período que eram dedicadas ao hip hop. E eu saí numa dessas edições e minha mãe, naquela altura, estamos a falar talvez, não sei, não diga há 20 anos atrás, mas 20 não, mas 18 anos atrás. Uma mãe ver a filha numa revista como cantora de rap, etc., aquilo foi orgulho. A minha mãe comprou as revistas todas, se calhar, para oferecer. E se calhar ainda temos lá em casa, tenho que procurar. E a verdade é que isso também fez com que a minha mãe percebesse que, ok, só há uma revista que a colocou lá e fez uma matéria com ela, significa que ela está a fazer alguma coisa de jeito. E a partir daí a minha vida mudou muito, porque a minha mãe passou a deixar-me sair à vontade para ir às festas de hip hop. Ela sabia que eu não ia aparecer grávida, ou que eu não ia beber álcool, ou que eu não me ia drogar. Eu nunca tive tendência para essas coisas. Ela sabia que eu só queria ir rimar, né? E então isso ajudou bastante, porque pronto, a minha mãe a partir daí, se bem que quando essa revista saiu, eu acho que até já tinha 18 anos, mas pouco antes já existiram sinalizações que a minha mãe percebeu que ok, ela só gosta de fazer a arte dela, então vamos apoiar. E é aí que a minha mãe também entra como alguém que acredita, olhou, lembrou-se da menina de 12 anos e disse, se calhar, se ela continua há tantos anos com isto, se calhar é uma coisa que ela vai mesmo fazer bem. Então deixa-me apoiar, e ela sempre apoiou, e estamos aqui, e tudo aquilo que eu lhe disse que ia fazer,
Por acaso fiz. Olha, queres dizer coisas aqui só para nós sabermos Exato. como é que vai ser, sei lá, o mundo daqui a uns meses, ou se calhar, Eu gostava de adivinhar ou se o calhar Totoloto. 19 de maio, não Eu sei. acho que o único poder que a gente tem. O Euro Milhões, Totoloto. Eu acho que. Eu Isso acho, já vai. eu acho que o único Existe, poder não é? que nós Acho. temos de previsão é mesmo sobre as nossas próprias vidas. E Obviamente que nós temos limitações, né? E obviamente que às vezes o contexto e a estrutura que nós temos acaba por ser um limitador e outras coisas mais. Há muitas condicionantes. Mas eu acho que a determinação, a fé, o foco, a perseverança, a insistência, que nós temos que ser insistentes. Eu às vezes há muitas dizem, não, tu és muito focada, e eu costumo brincar e dizer, não, eu não sou focada, eu sou muito insistente. Eu acho que isso permite que nós consigamos ser tudo o que nós quisermos. Claro que esta frase de que eu posso ser tudo o que eu quiser é muito, enfim, É muito liberal. é muito romântica. Exatamente, nós não podemos ser tudo o que quisermos porque existem várias condicionantes. E temos que ter noção delas e temos que trabalhar para que essas condicionantes desapareçam, para que tudo aquilo que limita uma pessoa em sociedade de poder crescer e atingir os seus sonhos, temos que acabar com essas limitações e temos que equiparar as oportunidades para todos, né? Mas mesmo assim, para nos motivar, eu acho que é bom nós acreditarmos que eu posso ser aquilo que quiser. Pois no caminho vão haver frustrações, Sim. obviamente, mas ter esse sonho, acreditar nisso, eu acho que é meio caminho. O resto, a sociedade tem que trabalhar para fazer com que realmente as pessoas que estão focadas e que estão a lutar pelos seus sonhos, pelos seus objetivos, pelos seus desejos e anseios, consigam. aliás, nós estávamos a ter esta conversa hoje, Paula, sobre acreditarmos em possibilidades que em muitas fases da nossa vida parecem quase impossíveis. E olha onde é que o nosso podcast está. Exatamente, eu acho que o acreditar, claro que eu não tenho, né, aquela visão dos coaches e, né, aquela visão Claro. que, né, a pessoa consegue aquilo que trabalha para ter, era bom, né? Tanta gente trabalha muito e não consegue verdade. ter nada. Então não é disso que eu estou a falar, atenção, mas eu acho que sim, que nós temos que, antes de algo acontecer, nós temos que nos ver lá, né? Eu acho que sim, que Imaginar isso essa ajuda. possibilidade. O é isso que estás a imaginário é dizer? muito Sim, importante muito. e o sonho e o acreditar, mesmo que as probabilidades sejam muito baixas, é bom. Há muita coisa que eu fiz, que eu imaginei, que eu acreditei, que às vezes hoje eu penso, cuidado, o que é que vais, no que vais querer ou no que vais acreditar, porque também depois isso dá muito trabalho. Eu tenho esse problema, há vezes que eu quero uma coisa e depois penso, mas isso vai me dar um trabalho, mas depois o meu outro lado diz, mas eu quero tanto, tá bom, vamos lá. Então é assim, tipo, e a gente vai lá e tenta fazer. Mas costuma-te acontecer quereres, insistes, perseveras e consegues? Imaginemos, já me aconteceu eu querer algo e depois de conseguir eu dizer, devia ter sonhado com isto de uma maneira mais completa. Imaginemos que queres um terreno à beira-mar. Acho que toda a gente tem o sonho de ter um pedaço de terra à beira-mar. Imagina que tu sonhas com isso e lutas por isso. Depois chegas lá e dizes, devia ter sonhado com a casa à beira-mar, porque agora tenho o terreno e construir a casa é complicado. Então a mim acontece-me. Eu acho que sei lá, eu acho que não há limites para os limites para mim são as limitações que a sociedade, que a desigualdade, que a falta de oportunidades nos impõem às vezes, ok? De resto eu acho que não há limites. E alguma vez imaginaste como candidata a deputada pelo PS? Eu acho que sim. Às vezes eu tenho tendência para dizer que não, porque não foi uma coisa que eu pus na minha lista de objetivos, né? Então, sim, no meu imaginário fazer política, acho que estava sim, mas não era um objetivo para já, devo confessar. Então é dúbia, né? A resposta. No meu imaginário, sim. Pronto, se eu imaginei, sim. Se eu pus na minha lista de objetivos para ser uma coisa para acontecer já, não. Foi algo. Nós não esperávamos sequer por estas eleições, então não foi uma coisa que estava programada, pensada para acontecer nesta altura. Há coisas que eu meio que programo. Até aos 35 quero fazer isto, até aos 40 quero aquilo, né? E neste caso não foi algo programado assim. Foi algo que aconteceu meio que. Nesta altura, porque fomos obrigados a ir para eleições, não é? O contexto atual
política em Portugal levou-nos para esta situação e eu acabo por me tornar então candidata por causa disso também, nesta fase. E como é que isto alterou os planos que tinhas? Nem falar sobre isso. Queremos! Sim, claro! Depois desse suspiro, mais ainda. Alterou bastante, tá? Alterou bastante em outros planos para esta altura, mas este é um plano que a meu ver é maior do que os planos que eu tinha. Mas pronto, eu estava numa fase, eu estou na fase final de terminar uma formação na Inglaterra, um mestrado, e nisto o meu objetivo agora era, entre vários projetos que eu acabei de pôr de lado, um deles era dedicar-me à agricultura, porque é uma coisa que eu tenho estado a estudar bastante há imenso tempo e tenho estado a passar bastante tempo em fazendas, a lidar com muitas pessoas ligadas ao agronegócio e tudo mais. E pronto, já andei nos últimos tempos, anos, enfim, naquela coisa toda de conseguir espaços para fazer agricultura, hectares, essa coisa toda, e pronto, tinha a minha vida toda estruturada, digamos assim, para dedicar-me mais a isso. Para seres uma fazendeira. Eu acho que o termo fazendeira, para ser uma pessoa. Isto é de noveleira agora. Eu trouxe a minha noveleira aqui para ser uma pessoa que investe no milagre de fazer comida sair do chão. Sabes? A comida sai do chão, sai da terra, e nós não pagamos nada à terra por isso. Pagamos talvez pela terra, dependendo se tivermos que a comprar ou se ela fosse cedida, mas participar desse milagre lindo, né? Eu acho que eu adoro. Quando era criança já gostava. Não sei se vocês fizeram aquela coisa do feijão no algodão, sim, com água, e depois saiu. Eu achava isso uma coisa magnífica. E outras coisas mais sempre gostei, né? E a minha relação não é bem com as plantas, tipo a rosa que cresce, acho também lindo, e fiz jardinagem quando era miúda com a minha mãe, porque nós tínhamos um espaço onde a gente fazia, mas não, a minha questão é mesmo a comida, sabes? A fruta, o alface, os morangos, né? Uma coisa que está a sair do chão e depois nós vamos lavar e vamos comer, né? Então tenho assim um fascínio gigante por isso, sempre tive. E esse é um daqueles sonhos que eu tenho, daqueles sonhos que eu acredito, que eu sempre acreditei nele, mas que ao mesmo tempo sempre vi como uma coisa quase que impossível, porque achava que não era para mim, porque não tinha grandes referências de pessoas como eu nesse lugar. Mas hoje não, hoje eu já acredito e estava já meio que nesse processo e tudo mais, já estava a trabalhar nisso, mas acho que esta missão agora é bem mais importante. Porque a minha vida nunca foi só sobre mim e sobre os meus sonhos, mas para eu estar bem, ao meu redor todos têm que estar bem, e eu acredito que o meu bem-estar não depende só daquilo que eu estou a viver, mas daquilo que eu vejo os outros viver. Eu não consigo ficar satisfeita, feliz, plena, se eu sentir que ao meu redor as pessoas não estão bem, e o mal-estar das outras pessoas acaba sempre por nos afetar, né? Então não consigo ignorar isso. E acho que sim, que vale a pena este passo que eu estou a dar, e abdicar um bocado dessa questão, que também é ser um processo. É um processo que pode durar uma vida, né? Quando tiver 80 anos posso fazer, quando tiver 50 posso fazer, então estou confortável com essa decisão e estou feliz com essa decisão. A tua voz, a tua escrita, tens utilizado como um meio interventivo. Mas agora estamos a falar da parte política, tu estás a entrar num espaço onde o discurso é muitas vezes filtrado e calculado. Eu sei. Como é que vais proteger a tua voz nesse novo lugar? Não vou proteger. Eu Não? sou uma pessoa que está... O que eu vou proteger é aquilo que eu vim defender. Isso eu quero que seja protegido, isso eu quero que esteja sempre salvaguardado, né? A minha causa, as minhas causas, aquilo que eu acho que tem que ser feito, aquilo que eu penso, eu quero que seja entregue da melhor forma possível. Agora, a minha voz, ao proteger-me a mim própria, é essa a questão? Como é que eu me vou proteger? Sim. A tua autenticidade, a tua verdade. Exatamente. Não, é que a minha verdade que eu estou preocupada, mas eu tenho a noção que eu não posso controlar aquilo que as pessoas pensam em relação a mim. E com isso eu consigo lidar,
né? Eu consigo lidar com ataques, eu já venho de uma jornada, vens de uma bela jornada. Eu comecei a fazer batalhas de rap com 12 anos, a ouvir todo tipo de insultos, assim a centímetros, né, de distância, e a não reagir, e esperar pela minha vez de atacar também. Primeiro. Segundo, mesmo com a minha carreira de artista e de rapper, no contexto, digamos que angolano, lusófono e tudo mais, eu já recebi vários ataques, através de músicas, através de pessoas que estão numa entrevista na televisão. Enfim, a minha mãe já estive no carro a ouvir rádio, não era eu, era a minha mãe, mas também já aconteceu comigo, mas a minha mãe já esteve no carro a ouvir rádio e havia um locutor de rádio que dizia que eu tinha uma filha de 9 anos que abandonei não sei onde e tudo mais, uma autêntica mentira, que existiam milhares de pessoas que estavam a ouvir o programa, até porque era um programa com audiência, e eu não o processei, eu não fiz um comunicado a esclarecer, porque enfim, há coisas que em certos contextos acontecem diariamente e nós aprendemos a lidar com elas. Então eu estou habituada, digamos que, a ataques, à pressão, a essas coisas que acontecem hoje em dia, infelizmente, na política, não só em Portugal, né? Mas o populismo na política é uma coisa que infelizmente está disseminada por muitos lugares. Então com isso eu acho que estou bastante preparada para lidar. Acho que vou poder ajudar muita gente que não esteja preparada e confortar muita gente que não esteja preparada para lidar com isso, porque já lidei com milhares de situações e polémicas e ataques e discursos de ódio e difamações ao longo do meu percurso, e o meu foco é a minha missão, o meu foco é poder fazer a diferença na política em Portugal, na vida das pessoas, poder representar muitas pessoas que infelizmente não têm a oportunidade de ocupar o lugar que eu vou ocupar, homens, mulheres, crianças, jovens, idosos, que estão em sua casa às vezes a ver televisão e que querem acrescentar alguma coisa, mas que a dinâmica da vida não os permitiu fazer. Então eu quero poder também trazer isso para a política em Portugal. Tu disseste a determinada altura, e estava aqui à procura das notas, que é para citar adequadamente, num vídeo que tu gravaste com a tua mãe, a doutora Ana Paula, agora já não direi dona Ana Paula, doutora Ana Paula. Ana Paula. Isso é uma brincadeira, sim. Com a tua mãe, para o Dia das Mães, em que tu dizes à tua mãe, tu nunca desististe de mim. A minha mãe nunca desistiu mesmo. Houve momentos em que tu sentiste que isso poderia acontecer alguma vez na tua vida? Eu confesso que eu nunca dei grandes problemas à minha mãe, ok? Aos meus pais, eu acho que dos filhos foi porque eu comecei a trabalhar com 16 anos, né? Eu tenho 36, então já trabalho há 20 anos, e logo aos 16 anos eu parei de dar, sei lá, dores de cabeça, despesas e tudo mais aos meus pais. Depois sempre fui, né, uma filha que sempre respeitei. Eu tenho, enfim, eu sou aquele tipo de pessoa que uma pessoa idosa na rua se me insultar, eu vou-lhe responder com eu amo-lhe. E espero que seja feliz, precisa de alguma coisa. A pessoa está a insultar-me desde miúda, já passei por algumas situações e eu falo de amor com aquela pessoa, então eu nunca dei grandes problemas por causa disso, porque sempre respeitei os meus pais, as regras, pronto, há sempre uma coisa ou outra, mas de modo geral não dei grandes problemas. Então quando eu digo que, quando eu agradeço por ela nunca ter desistido de mim, é na questão dos sonhos, ok? É que ela, mesmo as coisas que todo mundo dizia que não iam funcionar, a minha mãe sempre acreditou em mim e sempre deu força, mesmo quando eu sabia que não era aquilo que ela queria que eu fizesse. Mesmo quando eu sabia que ela esforçou-se uma vida inteira para me tornar numa outra coisa qualquer ou algo do género, mesmo aí eu acho que a minha mãe anulou sempre aquilo que era o desejo dela para mim, para apoiar-me naquilo que era, naquelas que eram as minhas decisões e os meus desejos para mim. Então esse agradecimento de nunca desististe de mim é muito por causa disso, porque acho que o amor às vezes é sobre nós pensarmos mais no que faz bem a outra pessoa e naquilo que a outra pessoa quer para a sua vida do que aquilo que são as nossas expectativas para aquela pessoa. E essa forma de amar a minha mãe praticou comigo e ensinou-me também a fazer em relação às pessoas que eu amo. Então acho que é bem por aí. Olha, o que é que tu fazias aos 16 anos? Trabalhavas em quê? Olha, trabalhei num call center da PT, na altura, a vender planos de preços por telefone.
Depois trabalhei também na TMN, também no call center da TMN, também trabalhei na TV Cabo, trabalhei num supermercado também no Continente, na Caixa do Continente, reforço de Natal, trabalhei nos cinemas do Colombo, já trabalhei com caminhonagem, já geri uma frota de caminhões, isto em Angola, construção civil também, tinha uma equipa, né, de pessoas e fazíamos várias obras de remodelação, muros, etc. Eu já fiz, se for continuar aqui a falar, já fiz muita coisa. Portanto, de trabalho percebes tu bem. Pois. Sim, e gosto, e sou uma pessoa meio, né, eu acho que não sou, tenho a certeza que não sou. Bom, não sou formada, né, não tenho os skills que podem para responder isto, mas acho que eu não sou hiperativa, mas algumas pessoas ao meu redor dizem, até porque eu sou uma pessoa muito tranquila e tal, mas muita gente diz que eu não gosto de estar parada, e realmente não gosto. Então sim, sempre trabalhei, sempre gostei de fazer as minhas coisas, mesmo a minha carreira como artista, eu sempre fui a pessoa que sempre geri, sempre negociei os meus contratos, sempre, a coisa que eu não faço, sei lá, é contabilidade, isso não só isso que os contabilistas dizem, eu digo sim, é tudo e está tudo bem, ou a parte, há várias coisas que eu não faço, obviamente, e subcontrato, ou contrato pessoas para trabalharem comigo para fazer, mas a gestão e as decisões sobre a minha carreira e tudo mais, normalmente sou eu quem faz, e porque eu gosto, não quero só ser a cantora, posso ser várias coisas ao mesmo tempo. Eu estava a trazer a questão do trabalho, de trabalho percebes tu bem, porque é uma crítica que normalmente eu aponto a grande parte dos nossos responsáveis políticos, que é não terem um percurso de vida comum, digamos assim, não perceberem como é que é gerir um salário mínimo, até abaixo do mínimo, trabalhar por turnos, apanhar transportes públicos. Trago esta dimensão porque acho que é importante que nós tenhamos pessoas que não venham deste circuito, digamos assim, e que permitam trazer outras perspectivas, que eu entendo que a diversidade traz precisamente essa possibilidade, não é? As vivências, não é? As vivências, tens vivência prática, teres contacto. Sim, eu acho que as duas coisas são importantes. Eu não sou contra os políticos de carreira, não tenho nada contra, mas acho que sim, os políticos de carreira e os políticos que fizeram carreiras em outras coisas e depois vêm para a política, acho que complementam-se. Okay? Eu acho que uma pessoa como eu pode complementar um meio onde existem muitas pessoas que são políticos de carreira, e se eu tivesse a fazer política só com pessoas que não eram políticas de carreira, com certeza nós íamos precisar dessas pessoas que têm uma vida e uma experiência na política mais longa. Então eu acho que tudo isso se complementa, e eu acho que é interessante, por exemplo, no caso agora do PS, de existir este interesse da parte do nosso secretário-geral de ir buscar alguém, por exemplo, como eu, que não é da política, e claro, com tudo o que há de positivo e negativo, não é? E já podemos perceber que nem tudo são flores, e assumir isso por considerar que é uma coisa que pode acrescentar valor. Eu também acho que é. Então eu acho que nós temos que parar de considerar que a política é só para algumas pessoas, para um grupo de pessoas. Todos nós fazemos política quando nós interagimos uns com os outros em sociedade e quando nós existimos como pessoas nesta sociedade. Então podemos depois passar a fazê-la de outra forma e com outro compromisso e responsabilidade, sim, se nos sentirmos capacitados para tal e se formos chamados para isso e tivermos essa oportunidade. No seguimento daquilo que acabaste de dizer, eu acho que é importante, porque tu és uma mulher jovem, partilhares aqui uma mensagem, ou dizes por que motivo é que os jovens devem envolver-se na política, ou perceber, ou estudar, ou estar atentos. Eu acho que os jovens devem estar atentos e devem envolver-se na política, porque o que está a ser feito hoje vai se refletir no amanhã. E há muita gente que está a fazer política, que está a decidir coisas no nosso país, que amanhã por cá não estarão. Então os jovens têm que estar atentos, sim, têm que votar, têm que participar, têm que se informar, porque nós hoje estamos a trabalhar no futuro deles, no futuro de todos nós. Então é muito importante que eles entendam que é sobre a vida deles também. E não vai ser quando tiverem 40 anos que vão lamentar se algo hoje não foi bem feito. Tem que ser hoje, esse trabalho tem que ser feito agora. Não é simples. Eu sei que às vezes os debates políticos, as políticas públicas
estão a ser dialogadas, os partidos políticos e tudo mais, são coisas complexas ou são coisas desinteressantes. Há muitas outras coisas que um jovem pode querer fazer, mas é o que eu digo sempre, não é? Há momentos que são momentos onde nós temos que lutar pela nossa sobrevivência. E a nossa sobrevivência não se trata só do dia de hoje. Trata-se também de garantir que amanhã nós podemos viver como vivemos agora, na nossa plenitude, com os nossos direitos, com as nossas liberdades. E é uma coisa que eu acredito que se hoje os jovens não se mobilizarem para defender, amanhã eles poderão ter algumas limitações relacionadas com tudo isso. Pois. Relacionadas com tudo isso. Então é isto que eu tenho a dizer a todos os jovens. Eu espero que acordem e que percebam que é sobre as vidas deles também. Falta aqui também, trazendo aqui, adicionando também aqui uma dimensão, que é o diálogo intergeracional. Ou seja, nós ouvirmos das pessoas mais velhas que viveram uma série de circunstâncias muito mais adversas do que aquelas que estamos a viver hoje e que conseguiram, não é, encontrar as suas maneiras de, mais do que sobreviver, viver, conquistar liberdades. Tu tiveste essa proximidade também enquanto estavas a crescer com estas histórias de resistência e de luta contra opressões? Sim, tive. Eu acho que a maior parte dos jovens já teve algum tipo de contacto, nem que seja pela televisão, e já ouviu aquilo que acontecia antigamente. Mas eu acho que às vezes quando as coisas são só contadas e nós não as vivemos, há quem não consiga entender o peso ou o mal que aquilo pode ser. E há quem duvide. Há coisas, uma ditadura, por exemplo, é algo para nós tão distante hoje em dia, né, que nós achamos, uma ditadura, mas há 50 anos atrás as mulheres não podiam fazer isto ou aquilo ou aquilo outro. Parece que algo não é sem sentido, mas não, existiu mesmo. Então eu acredito que muita gente desvalorize isso e acredito que muita gente não se mobilize para lutar pelos nossos direitos, pela manutenção dos nossos direitos, porque meio que acham que é um exagero e que não aconteceu. O contacto com a informação já tiveram, mas não, isso não irá acontecer. É um bocado aquilo que está a acontecer nos Estados Unidos, não é? Muita gente, eu vi agora em Londres estive com alguém, mulher americana, que dizia, não, mas as mulheres que votaram no Trump votaram por causa das cotas para pessoas negras nas empresas. Só que agora estão a descobrir que também haviam cotas para mulheres. Então elas estão a ser prejudicadas. E eu achei engraçado. Disse, afinal... Então, e muitas outras questões que as pessoas achavam, ele fala isso, mas não vai fazer. E hoje em dia nós estamos a ver que ele está a fazer e com certeza pode fazer muito mais. E quem fala disto fala de outras questões aqui mesmo em Portugal e tudo mais, quando nós achamos, não, é um exagero, é só para chamar a atenção. Não se deve desvalorizar aquilo que um doido está a dizer, porque muito provavelmente ele vai fazer o que está a dizer, e quando é um doido com inteligência, e nós temos muitos por aí, ele não só vai fazer aquilo que disse que ia fazer, como às vezes vai fazer muito pior que aquilo que mencionou. Então temos que estar alerta e temos que nos unir para garantir que a democracia prevalece, que as conquistas do 25 de Abril também, e que no que toca aos nossos direitos nós só iremos continuar a dar passos para a frente e não há espaço para recuos. E é isso. Ok, vamos para mais uma pergunta. Enfim. Aquelas perguntas que estás a sentir que tens mesmo de lançar. É um bocado. Se pudesses apagar uma narrativa sobre ti, qual é que apagarias? Mais me incomoda? Alguma coisa que eu tenha ouvido por aí dizer sobre mim? Sim, que dissesse assim, olha, se eu pudesse apagava isto. Não queria sequer que falassem sobre isto ou que mencionassem. Quero apagar da minha história. Todas as mentiras que possam dizer sobre mim não fazem parte da minha história. E todas elas eu gostava de apagar, mas há algumas que eu acho engraçadas, como dizerem que, sei lá, que a minha mãe era acionista, ou minha mãe ou meu pai, não sei, era acionista de um banco
Epá, era bom. E eu garanto que queria fazer bom uso dos lucros e queria ajudar muita gente com o pouco que eu tenho, né? Já gosto de fazer, com muito faria. Mas não, eu não tenho nenhum familiar direto que já tenha algum dia trabalhado com ou na banca. Muito menos, nem indireto. Assim que me lembre, eu não tenho nem sequer... Tenho, sei lá, uma amiga que trabalha no balcão de um banco, algo assim, isso tenho... Mas fora isso não tenho nenhum familiar direto nem indireto que já tenha trabalhado sequer num banco ou se tenha sido dono de um banco, infelizmente, ou que tenha tido alguma ligação com um banco. Então, por exemplo, essa é uma mentira, né? Mas há várias outras coisas, né? Tentou-se passar uma ideia de que eu era uma radical de esquerda. Eu sou uma pessoa de centro-esquerda, bem ao centro, na verdade. Então é também uma coisa que eu acho super engraçada. Ela devia ir para o partido tal, XYZ. Não é verdade, porque eu não, o meu pensamento político e mesmo em relação à economia e tudo mais é mesmo bastante ao centro. Então essa também é outra narrativa que se eu pudesse apagar, apagava, porque de facto não é verdadeira. Gostava eu, se calhar, de talvez ser mais radical e tudo mais. Se calhar já fui no passado, quando era mais nova, talvez. Nunca fui muito, mas talvez já tenha sido mais. Mas hoje em dia tenho uma visão diferente das coisas. Então essa é outra narrativa que eu apagaria. É como se não pudesses construir a tua personalidade sem seres rotulada ou sem estares colada a uma ideia que existe para pessoas como tu, no caso pessoas como nós. Portanto, uma mulher negra na política, ainda para mais vinda do rap, portanto, só pode ser uma radical de esquerda. Existe muito este olhar. Ou uma doida de direita, né? Porque também és há. Também és há. De direita. Olha, eu acho que mais do que a narrativa que tentam construir sobre mim, sou eu que estou aqui para me representar. E eu acredito que as pessoas que têm uma má impressão ou que têm não digo má impressão, mas uma percepção errada sobre mim, preconceito, uma percepção errada sobre mim, elas terão bastante tempo para saber mais sobre e para criar a sua própria opinião sobre aquilo que eu sou, baseados naquilo que eu vou fazer, naquilo que eu vou dizer, naquilo que eu vou demonstrar. Então eu também não posso lutar contra aqueles que espalham notícias falsas e que vão para comentários na televisão dizer ela é isto, aquilo, aquilo outro, porque senão eu perco o foco daquilo que é a minha missão aqui. E a minha missão não é ficar em trocas de ataques pessoais com pessoas que, na minha opinião, precisam de se educar melhor, precisam de entender que a política não é um campo de batalha de ofensas e de difamações, mas é um campo onde nós temos a responsabilidade de mudar a vida das pessoas e de discutir aquilo que pode mudar a vida das pessoas, tendo em conta aquilo que são as nossas visões para o país. E há muita gente que não está a fazer isso. E com essas pessoas eu não vou colaborar nessa precarização do diálogo político em Portugal. Então, eu estou aqui para me representar e eu acredito que posso mudar a opinião das pessoas com o tempo, tendo em conta aquilo que eu vou fazer. Olha, eu já faz a pergunta, mas estava aqui a tentar imaginar-te num debate político com uma certa força que aí está e que, enfim, é conhecida e reconhecida pelos insultos que vai reproduzindo. E tu, como é que tu reagirias tendo em conta aquela história que tu contaste que já pequenina, que se as pessoas te dirigissem insultos, tu dizias amo-te muito, amo-te muito. Não vou dizer olha quando é que a minha cabeça vai. Eu não vou dizer amo-te muito, mas primeiro não considero uma força, considero uma fraqueza. Né? Esta questão é a terceira força política neste momento, não é? Eu acho que é a maior fraqueza política neste momento do sistema democrático português. E algumas fraquezas crescem. Não é? E nós temos que trabalhar para acabar com elas e nós tornarmos mais fortes, a nossa democracia tornar-se mais fortes, os partidos verdadeiramente democráticos em Portugal tornarem-se mais fortes, porque essa fraqueza não se pode tornar maior do que nós todos e não vai. Eu estou aqui para trabalhar nesse sentido, acredito que muitas pessoas na política em Portugal também estão, acredito que muitos portugueses irão votar para garantir que nós não deixamos que essa fraqueza se torne maior, porque as fraquezas às vezes gritam muito, fazem muito barulho, parecem que são todos nós, que nos definem,
mas nenhum de nós tem que ser definido pelas suas fraquezas, muito menos a nossa democracia, muito menos a vida política em Portugal. Quem vai definir a nossa democracia e quem vai definir aquilo que é política em Portugal são as pessoas que conquistaram essa democracia, são as pessoas que vão continuar a lutar por essa democracia e são as pessoas que acreditam que acima de qualquer fraqueza partidária que possa aparecer no sistema político em Portugal estão aqueles que sabem que a democracia tem que ser defendida todos os dias para o bem de todos os portugueses. E eu estou junto dessas pessoas para garantir que essa fraqueza política só diminui e que aquilo que fortalece a democracia em Portugal só cresce. Portanto, temos aqui agora uma nova forma de nos referirmos àquele partido, a fraqueza. Como é que tu disseste? Fraqueza política, mas também disseste a fraqueza da nossa democracia. Nós na verdade, nem nos precisamos de referir. Infelizmente precisamos. Por acaso precisamos, de facto, precisamos. Infelizmente precisamos ainda. Exatamente. Ainda. Quem me dera não precisar. Ainda. Pronto, estamos quase já mesmo assim? Na retinha final desta conversa. Estamos. Não, mas eu não estou com pressa já. Não? Então pronto, não estás com pressa, podemos conversar mais um bocadinho. Vamos até dia 18 de maio, bora. Pronto, tu és conhecida por falares com frontalidade, mas a minha pergunta é: o que é que aprendeste sobre o silêncio e que silêncio escolhes manter? O silêncio. O que é que aprendeste primeiro com o silêncio e que silêncios escolhes manter? Eu tenho um amigo, o rapper, o MCK, é um rapper ativista, sim. Enfim, um dos ícones máximos do rap da lusofonia, rap da língua portuguesa, rap de ativismo da língua portuguesa, que houve uma altura que existia um artista que estava a fazer muitos ataques, difamações e tudo mais, e eu queria responder, e ele disse-me que eu tinha que fazer silêncio, porque numa batalha é preciso existir uma segunda pessoa. Se só houver uma pessoa, não é uma batalha, essa pessoa vai estar a lutar consigo própria. E ele disse-me que se tu não responderes, daqui a uns dias esse assunto já morre, né? Quem vai fazer desse assunto um assunto grande és tu, se responderes e fizeres barulho como ele. Então mantém-te em silêncio e acredita que eu te estou a dizer, daqui a 3, 4 dias vais ver que esse já não é assunto e essa própria pessoa vai desistir de continuar a atacar-te porque percebe que não consegue ter correspondência da tua parte e por isso o que essa pessoa quer, que é atenção, não vai acontecer. E na altura há muito custo, porque, né, principalmente quando somos mais novos, né, aquela coisa do temperamento e tudo mais, fica à flor da pele, mas eu gosto muito de respeitar as pessoas mais velhas, as pessoas mais sábias, com mais experiência, e eu ouvi o conselho dele e a muito custo fiquei em silêncio. E aconteceu o que ele disse. 3, 4 dias depois a imprensa já não falava do assunto. Quando essa pessoa fazia publicações já atacaram, os seguidores também já não reagiam porque estavam fartos daquela pessoa sempre fazer a mesma coisa. Então eu não sou a favor de ficarmos em silêncio, mas sou a favor de nós utilizarmos o silêncio de forma estratégica quando é necessário, para nós não estarmos às vezes a dar mais ênfase a algo que na verdade nem sequer devia existir. Então é assim que eu aprendi, foi assim que eu aprendi a lidar com o silêncio e é assim que às vezes eu utilizo o silêncio. Fora isso, eu sou uma pessoa mesmo de falar e de contestar e gosto de trocar ideias, gosto de discutir ideias, gosto de participar, gosto de ouvir, né? Porque se temos 2 ouvidos e uma boca é porque também temos que ouvir mais do que falar. E sim, prefiro não estar em silêncio e também prefiro que os outros não estejam em silêncio. De um modo geral, sim, mas há casos excepcionais que às vezes ficar em silêncio acaba por nos beneficiar. Estavas a partilhar um conselho que te foi dado e dizes que ouves, gostas de ouvir assim os mais velhos. A tua avó Céu deu-te também um conselho em tempos que é de saber perdoar. Exatamente, nas relações. É algo que tu implementas? Sim, olha.
Assim, vamos ter que falar de amor. Não Ai, falemos, nós falamos sempre de amor, aqui é o que nos move. É isso. O melhor tema. Exatamente. Então, sim, para já eu acho que a visão, né, que as pessoas normalmente têm em relação ao amor e as relações, principalmente monogâmicas e tudo mais, acaba por ser muito romântica, e é bom, o amor também é romance. Mas eu tenho uma música que é uma das minhas favoritas, que é o Incondicional. E esse incondicional acaba por ser esse incondicional do incondicional tipo, independentemente de qualquer coisa, eu amo-te, eu gosto de ti, eu aceito-te como tu és. E o perdão só não perdoa quem acha, quem tem uma expectativa quase que desumanizada da outra pessoa. Eu acho que o erro, eu estou sempre à espera que as outras pessoas errem. E há vezes numa relação de amor que se a outra pessoa errar, eu primeiro ainda vou abraçar outra pessoa, mas esta é a minha forma de ser. Ainda vou abraçar outra pessoa, vou ouvir outra pessoa, vou tentar entender outra pessoa, vou querer saber como é que a pessoa se sentiu ao cometer aquele erro e depois vou falar com a pessoa se calhar sobre os nossos acordos e sobre a forma como aquilo me afetou e tudo mais. E não estou a falar das traições, tá? Estou a falar de tudo, no modo geral. Uma relação acaba por ser uma construção constante. Nessa construção as pessoas vão errar. Se nós, sei lá, na vida laboral cometemos erros e queremos poder retificá-los e não ser, sei lá, demitidos da noite para o dia, eu acho que no amor, nas amizades, nas relações familiares e tudo mais, nós temos que ter um nível de tolerância um bocado superior. Obviamente que tenho o meu feitio, obviamente que tenho às vezes, né, alguns momentos que estou mais tolerante ou menos, que estou, enfim, com mais, sei lá, com uma energia mais para um lado que para o outro, mas de um modo geral eu sou uma pessoa de consensos em tudo na vida. Sou uma pessoa que consegue sempre chegar através do diálogo a um meio termo em que ninguém sai dali a sentir que deu mais do que aquilo que recebeu e por aí adiante. E acho que sim, errar, eu erro bastante, eu conto que os outros errem e eu estou aberta para tratar os outros no seu erro como eu gostaria que me tratassem a mim. Então, sim, o ato de perdoar é uma coisa que eu exercito muitas vezes e que eu sugiro que as pessoas também o façam. Obviamente que existem linhas vermelhas, obviamente nós temos que nos proteger, obviamente que existem coisas que ninguém deve abdicar de ter, como respeito e tudo mais, mas de um modo geral na vida, eu sou uma pessoa do perdão, yeah. Ai, que bonito, que bonita forma de agora sim terminarmos este episódio. Mas antes, e para fecharmos, eu gostaria de perceber como é que imaginas o Portugal onde queres envelhecer? Imagino o Portugal, como é que eu imagino o Portugal onde tu queres envelhecer? Ok. Imagino semelhante ao Portugal onde eu cresci. O Portugal onde eu cresci tinha várias coisas para melhorar, mas tinha muita gente que sonhava em poder lutar por essas melhorias. E eu sinto que hoje muitas são as pessoas que estão com falta de motivação e inspiração para lutar por um Portugal melhor. E essa energia, essa convicção, essa garra que existia na altura que eu era adolescente, eu acho que nós precisamos dela novamente nesta fase para lutar por este Portugal. Então, quando eu envelhecer, eu espero que, entretanto, agora, né, durante a minha vida adulta, eu tenha conseguido motivar muitas pessoas a lutar por esse Portugal e a sonhar com um Portugal melhor, um Portugal para todos, com direitos, com democracia, com liberdade, com dignidade para todos os portugueses, com habitação, com educação de qualidade, com salários dignos, com direitos para as mulheres, sem violência doméstica, com crianças saudáveis, com uma infância vivida na sua plenitude e não só à frente de ecrãs de telemóvel ou de iPads, onde as pessoas não vivam com medo nem com frustração e não se movam por isso, mas que se movam com amor e com afeto e com sonhos. Então é esse o Portugal que eu sonho ter durante a minha velhice. Acho que vou ficar muito feliz se for esse o Portugal que até lá nós consigamos voltar a recuperar.
Grata, Eva. Obrigada, eu. E obrigada por partilhares aquilo que não costuma caber nas conversas, e por nos lembrares que Portugal também é teu, também é nosso, inteiro. Isso. E sem reticências. Exatamente. É mesmo nosso e é por ele que nós vamos trabalhar de forma determinada até ao último sonho estar realizado. Obrigada. Este episódio tem sonoplastia de Salomé Rita, fotografia de Matilde Fieschi, capa de Tiago Pereira Santos e música original de Pedro Bernardino e Wilson Twice. A coordenação é de Joana Beleza e de Yuri Lopes Pereira e direção de João Vieira Pereira. Eu sou a Georgina Angélica. E eu sou a Paula Cardoso. E voltamos na próxima semana. Até lá, sigam-nos nas redes sociais e subscrevam a nossa newsletter. Se gosta de ouvir podcasts, conheça a oferta que o Expresso tem para si. Da política à economia, ciência e cultura, passando pelo desporto. Entrevistas marcantes, análises e perspectivas que fazem a diferença. Ouça em expresso.pt e nas principais plataformas de podcast. Expresso. Liberdade para pensar.